Então, boa tarde para todos, boa tarde para vocês que estão em casa nos assistindo. É um dia muito especial, uma conversa muito especial para um artista igualmente especial, o Véio. O Ronaldo Brito, curador dessa mostra, e o Rodrigo Naves. Vocês com a palavra. Então, combinamos aqui que eu vou falar primeiro como curador. Primeiro, agradecer a presença de vocês, boa tarde. Agradecer o convite da Vilma, agradecer o Véio. Não consegui destruir a obra dele, teria que ser muito desastrado, não é? Então, acho que a exposição ficou bonita. E, para mim, é um prazer estar aqui do lado do amigo querido, Rodrigo, com quem eu não falava há muito tempo, né? Não falava juntos há muito tempo. E a minha relação com o Véio, eu vou tentar ser sucinto, que para um professor veterano como eu, não é fácil. Vou tentar ser sucinto, para deixar a palavra com um conhecedor mais profundo da obra do Véio, que é o Rodrigo Naves, que foi indiretamente quem me introduziu ao trabalho dele. Então, eu sou um principiante, né? Um iniciante na obra do Véio. Eu conheci há pouco tempo e um dia estive aqui na galeria, tive a oportunidade de ver os trabalhos, e a Vilma, que eu preciso agradecer especialmente ao convite. A Vilma, depois que eu manifestei esse prazer no contato com a obra dele, então, eu resolvi assumir esse risco. Para mim é um risco, porque eu sou um crítico de arte moderna, de arte contemporânea, e em relação à arte popular, eu gosto de muita coisa e desgosto de outras, mas esse não é o problema. O problema é eu me sentir no âmbito, numa área de competência, né? Então, logo que eu coloquei o meu olhar sobre o Véio, eu vi que aquilo fazia parte do meu mundo, fazia parte da minha estrutura poética e crítica. Então, o meu texto, que eu considero muito despretensioso, e, de certa maneira, a minha fala aqui vai repetir o que eu escrevi, aliás, com muito prazer, diz respeito a isso, ao fato, primeiro, de que o contato com o Véio é muito revivificador, né? É uma coisa muito viva, com uma mobilidade, que é justamente uma das coisas que costumo me afastar da arte dita popular, é esse aspecto hierático, esse tempo imemorial, esse tempo quase religioso, e também essa aura de humanidade pura que costuma ser associado, a meu ver, de uma maneira indevida a essa arte. No caso do Véio, ao contrário, eu vi logo que era o que acontecia na escultura, pelo menos para o meu olhar, era uma rápidas decisões no limite do morfológico, né, do antropomórfico, e que tiravam partido da madeira, tiravam partido do conhecimento intrínseco da madeira e de achados formais, que produziam achados formais muito modernos, né, muito... Então, antes de mais nada, era um homem moderno, com imaginação moderna, com trabalhos que reagem ao ambiente, né? Então, não são figuras recortadas, imóveis, nem estão trazendo aquele tempo supostamente puro, mítico, de uma vivência pré-moderna, de uma vivência tradicional, que a modernidade estaria varrendo. Ao contrário, aquilo são coisas vivas, que reagem ao espaço e especialmente duas coisas me chamaram a atenção e que eu escrevi no texto. Uma esse aparecimento súbito, por isso está aí o nome de Surpresa do Mundo, porque as peças aparecem, né? E a grande arte, toda ela, de Rembrandt, o que é próprio dela é que ela está sempre aparecendo pela primeira vez, né? A gente interroga, ela está sempre surgindo. E as peças do Véio têm uma maneira peculiar de surgir, que eu acho que tem a ver um pouco com, já que aquilo é uma fauna imaginária, eu acho que aquilo tem a ver um pouco com o bicho que sai do mato, né? E de repente cruza a nossa frente, né? Então é algo inesperado, é algo que provoca uma surpresa enfim, isso é da ordem de uma mobilidade
né? E isto, o segundo ponto, é a presença da cor, né? A presença dessa cor, que é uma presença que eu chamei de topológica, porque a cor envolve o trabalho, envolve e às vezes desenvolve o trabalho num todo descontínuo. Então, se vocês repararem, a cor, ela intuitivamente, ela vai trabalhando de maneira a fechar a peça e abrir a peça, fechar e abrir a peça, e às vezes é muito surpreendente, né? Isso é intuitivo, né? Então, além de serem cores muito fortes, eu acho que cores capazes, então, de enfrentar o sol do sertão, a luz do sertão, cores que realmente aguentam essa luz vertical do sertão, são cores muito sábias, porque elas tornam a escultura uma coisa viva. Cada uma delas define, então não é uma cor decorativa de atributo, é uma cor que configura, de fato, a personalidade de cada uma das peças e torna essas peças, eu acho que vocês podem reparar, torna essas peças descontínuas. A gente não é capaz de olhá-las de uma vez só, porque a cor vai ao mesmo tempo, conecta as partes e desconecta as partes, né? Eu acho que isso só pode ser resultado, embora eu repito, eu não sou um conhecedor profundo do velho, eu acho que isso só pode ser resultado de uma extrema liberdade de alguém que tem um savoir-faire com aquela. Então, a madeira e ele se confundem, não é? E, ao mesmo tempo, ele tem ele tem um decidido, a palavra, por favor, não me entendam mal, mas ele tem um decidido desprezo pela artesania, né? Nessas peças aí. Tem um desprezo assim que o que interessa não é o corte, não é isto, não é aquilo, o que interessa é o produto final. Isso salienta o caráter intelectual, o caráter poético das peças. É outra das coisas que me incomoda na arte dita popular, é o chamado virtuosismo técnico, o virtuosismo mimético, essa busca de uma correspondência qualquer. Eu acho que esses trabalhos, pelo menos esses com os quais eu entrei em contato, são trabalhos que desafiam muito, daí a modernidade deles, desafiam muito a mimesis, né? E desafiam, todo mundo, eu acho que todo mundo concorda, são bichos, né? São bichos, só que ele não sabe que bicho que é, né? São bichos imaginários, né? É uma fauna imaginária que não deixa de ter, então, uma certa coerência no limite, né? Morfológica, aquilo não chega a desafiar o vertebrado, né? Por um lado, por outro lado, claramente ele tira partido de unidades discretas, né? Então ele junta. Então, o que eu gosto muito é que ele parece não saber anteriormente que bicho ele vai fazer, né? Que escultura ele vai fazer. Aquilo sai então teria a ver algo com o improviso, que eu também arrisquei de falar num repentista, não é? Naquele repentista que improvisa rapidamente, que é obrigado a ter uma agilidade mental, não é? E essas peças, então, têm essa rapidez que não só caracterizam ela num plano mundano, num plano profano, eu não acho que elas respirem uma religiosidade, elas têm sim, com certeza, alguma coisa, uma extração mítica, alguma coisa que o artista recebe intuitivamente. Isso é uma sabedoria que vai se passando, é um saber que vai se passando, mas no momento que a escultura está sendo produzida, ela está sendo produzida por ela mesma, ela não é representacional, ela não está visando este ou aquele aspecto mítico, ela é mítica por si mesma, não é? E esta espécie de mobilidade que ela tem, temporal, claro, que remete, eu até escrevi isso, quer dizer, não sei se o velho conhece Picasso ou Miró, mas em todo caso Picasso e Miró conhecem ele, não é? Ele respira essa ambiência do homem moderno.
Então, tem algo então daquele improviso picassiano, assim como tem algo daquele humor do Miró aí. Eu não estou querendo fazer nenhuma relação direta. Tá? O Miró até foi algo que eu li no texto do Rodrigo. Eu não estou fazendo relações diretas, mas estou procurando situar o universo poético e a liberdade quase estrutural disso. Eu digo estrutural porque não é bem composicional. Ele tem essa capacidade de oportunista, do repentista, do oportunista, de dar uma resposta rápida. E isso ele faz com a cor e faz com a madeira. E vejam, tudo isso está envolvido também o quê? Essa primeira definição da escultura, ficar de pé, sozinho, sem base. E este ficar de pé tem que ser um ficar de pé móvel, um se apresentar, um se declarar, um surpreender, chamar a atenção e surpreender. Então, a pior coisa que pode acontecer para uma escultura dessa é ser colocada numa base e colocada frontalmente paralela à parede, porque aí ela vai ficar uma figura recortada. O destino delas é o destino solto, livre, e a ação da cor, então, como eu disse, é estrutural. Bom, então, como curador, eu fiz 2 exposições, uma em ambientes muito diferentes. Lá no Rio, no Gustavo, que está por aí, não é? O Gustavo Rebelo, e é uma pequena galeria com chão de cimento e com muita luz. Luz do lado, luz, né? Luz frontal e tudo, ali no Copacabana Palace, no Lido, na Avenida Atlântica. E as peças agiam de uma maneira diferente aqui, onde o espaço é muito maior, muito mais generoso. E, por outro lado, a gente tinha que tomar cuidado para que as peças não ficassem confinadas na galeria. E lá elas respiravam uma coisa aérea, aqui foi necessário um outro envolvimento. De qualquer maneira, a minha preocupação, que eu não sei se consegui, foi deixar os bichos soltos, deixar eles aparecerem por si mesmos. E, nesse sentido, não foi muito diferente da minha experiência curatorial e crítica com a arquitetura, com a escultura brasileira moderna. Eu montei o Sérgio Camargo, montei a Milka, entre outros, que eu me lembro, José Rezende, tudo. Tudo isso exige o quê? Que se deixe o trabalho, que se deixe a escultura falar por si mesmo, que não se ponha nenhuma retórica, a curadoria que não ponha nenhuma retórica sobreposta aos trabalhos, e que deixe esses trabalhos cujo destino é não ter base, não ter pedestal, é não se apresentar de uma maneira única, frontal, é deixar esses trabalhos dizerem essa verdade variada dele, múltiplas dele. Isso no Rio, por exemplo, ficou muito claro, dependendo da luz, a verdade de cada um, e aqui também. E a peculiaridade dessas peças é justamente elas circularem sobre si mesmas, isso que eu chamei da topologia. Não são peças euclidianas, no sentido de serem feitas para uma visada projetiva. São peças que se autoenvolvem e que supõem, então, um mínimo de sensibilidade da parte da montagem, em deixá-las na sua ambiência livre, na sua ambiência solta. Dito isso, eu acho que o Rodrigo poderia aprofundar mais. Ele teve um contato demorado com o velho, aprofundar mais e dependendo até, com a permissão de vocês, dependendo até do que ele falar, eu posso me permitir fazer uma outra questão para elucidar esse universo que, para mim, está começando a aparecer. Muito obrigado. Bom, eu também agradeço muito a presença de vocês, o horário era bem ingrato.
a única correção que eu faria ao Ronaldo é o seguinte: de fato, quem me apresentou o velho foi a Vilma, e ela propôs que eu visse o trabalho para que possivelmente fizesse um livro. Eu tinha visto algumas coisas aqui, aí nós fomos a Nossa Senhora da Glória, e eu fiquei muito encantado. E eu acho que esse encantamento... Bom, então a primeira... Só fazendo essa pequena correção, quem viu foi a Vilma. E eu acho que o encantamento inicial em relação ao trabalho dele, sobretudo para quem está tão acostumado a ver trabalhos que hoje em dia são muito escolares, não é? Quer dizer, são todos trabalhos de pessoas que já se formaram na universidade, que incorporam ao próprio trabalho muito da história da arte. Isso, às vezes, faz com que esses trabalhos tenham um cansaço considerável, às vezes uma dimensão mais cultural do que propriamente artística. E o que, para mim, foi espantoso no trabalho do Cícero foi, enfim, quer dizer, primeiro levar um tranco mesmo, que, para quem mexe razoavelmente com arte, sabe que é um pouco a prova dos 9, não é? A primeira experiência é a que vale, não é? Depois você vai pensar sobre isso, essa coisa toda. Bom, para tentar caracterizar um pouco esse encanto, esse espanto, eu acho que algo deriva muito desse aspecto mais orgânico que o Ronaldo mencionou, que vem do tronco, da raiz, algo assim, que, digamos, uma coisa mais natural. E, por outro lado, esse aspecto quase pop da cor, né? Porque a cor é chapada, ela não é nuançada. Enfim, se vocês pegarem um silk screen do Andy Warhol, não é tão diferente, né? E essa combinação não acho que seja uma coisa simples de ser feita. Até onde eu conheço, é uma coisa dele. E agora, esse aspecto que o Ronaldo também mencionou de uma suposta forma primeira de vários trabalhos chamados de arte popular, essa coisa toda, essa espécie de resgate de um tempo imemorial, papapá. Eu acho também que deriva do fato de que o Cícero é um intelectual da Glória, Nossa Senhora da Glória. Quer dizer, o Cícero, para quem não sabe, tem um museu em que ele guarda tudo. É duro até de andar, porque ele tem vários cômodos lá, então peça de carro de boi, fotografia antiga, sanfona. Quer dizer, tem uma reflexão sobre a situação dele, enfim, uma ausência não só de ingenuidade em relação ao meio em que ele se criou, como também Vou dar um pulinho. Quando nós nos conhecemos pela primeira vez, uma coisa que me chamou muito a atenção foi que ele não para. A mão dele não para. Ele está sempre com um canivete e ele faz, enfim, faz ema, garça, qualquer toquinho de pau, é um negócio impressionante.
porque tem, sim, isso que você falou, que essa recusa a esculpir, mas as esculturas menores dele, que são encantadoras também, enfim, vão para um outro lado, é mais uma coisa mais brancusiana, uma capacidade de... Quer dizer, não é contraditório com isso, mas é uma capacidade de você reduzir, sei lá, uma siriema, as formas básicas dela, que é uma coisa impressionante. E, aproveitando essas duas coisas, eu estava pensando, quando estava tentando preparar isso, de como nas artes visuais a palavra imaginação, ou o conceito de imaginação, caiu em desuso. Eu não sei se muito em função da má pintura, de aspectos da má pintura surrealista, de aspectos do mau abstracionismo lírico, que envolve uma imaginação muito xoxa, muito pouco... Bom, pense no Salvador Dalí, por exemplo, né? E Conjuro. E acho que no trabalho do Cícero, essa imaginação tem um pouco esse frescor do bicho que atravessa o caminho. Agora, você precisa saber vê-lo, não é? Quer dizer, e eu acho que essa capacidade de discriminação, o correlato seria você ver um tronco e encontrar a forma, isso seria ele passando no caminho, tem algo, sim, de imaginação, mas eu acho que é muito pouco narcisista, não é ele, Cícero, que impõe uma forma. Ele deixa a madeira falar e depois, na relação com a cor, ele traz isso mais para cima. E eu aí não queria entrar também no negócio das esculturas menores, porque vocês precisavam ver, mas é um negócio inacreditável. Essa coisa da habilidade, enfim, manual, né? Porque eu estava pensando, porque a imaginação não tem escala, tá certo? Quer dizer, qual é o tamanho de um slide, né? É a distância entre a coisa projetada e a parede, né? Eu estou mal comparando, mas eu estou querendo dizer que ele lida com a imaginação de maneiras diversas. Eu acho que em ambos os casos, talvez nas pintadas seja mais bem-sucedida, até porque elas têm uma presença mais... Isso que o Ronaldo falou, elas se apresentam de maneira muito mais generosa para o olhar, mas eu vejo também os outros trabalhos, que os trabalhos menores são muito difíceis de serem expostos, tem problemas técnicos, às vezes você tem que pôr caixinha de acrílico, porque senão o sujeito põe no bolso. Enfim, tem algumas dificuldades. Agora, e eu não acho que seja possível, talvez até te perguntasse se você veria a possibilidade de uma hora juntar uma coisa com a outra. Eu acho que não dá para você esculpir grande, não é? Esculpir no sentido como você faz aquelas com canivetinho. Eu acho que não... Você teve a sabedoria, porque algumas você pinta de branco, tem outras você pinta de preto, né? Mas se você fizesse grande, que eu acho que é o erro do Zé Bezerra,
quanto mais o Zé Bezerra esculpe, isso foi uma coisa que uma vez o Calil, que está aqui, mencionou, e eu nunca mais esqueci, porque acho que ele estava certo. Quanto mais o Zé Bezerra quer esculpir, quanto menos aquilo é encontrado, mais ele se dá mal, porque vamos dizer assim, ele violenta aquilo que ele está vendo e que não é o seu caso. Você só ajuda a forma a surgir de maneira mais decidida, essa coisa toda. Mas, sobretudo, vou voltar a esse aspecto, o que eu acho que eu não via há muito tempo e continuo, acompanho seu trabalho desde então, embora ele mantenha características razoavelmente semelhantes, ele continua mantendo esse frescor, sobretudo, acho que, até para dois críticos veteranos como nós dois... Velhos, segundo o Paulo Pasta. É porque essa vocês não sabem, mas eu vou entregar. O Paulo Pasta falou, eu vou ver vocês, os três velhos falarem. Não, um velho e dois velhos. Eu falei, um velho e dois velhos. E tem um quarto ali assistindo. Quem falar está falando, cara. Então, porque você tem toda a razão, eu acho que essa coisa, embora haja alguma forma primitiva nos ovos do Brancusi, no início do mundo, não é? Recém-nascido, mas não é da natureza desse primitivismo a que você se referiu antes, assim como há nas máscaras africanas, essa coisa toda. Você não acha que pode ter um parentesco de origem? Você quer continuar? Não pode Porque falar. o que eu acho é o seguinte, que tem alguma coisa da máscara africana no sentido da descontinuidade, porque aqueles caras não seguiam a morfologia antropomórfica, eles juntavam as coisas mais na cabeça, era mais intelectual. Junta, então a verossimilhança era de segunda ordem. Eu acho que, de alguma maneira, o velho também tem um pouco isso, embora ele siga mais uma sequência antropomórfica, ele desafia muito, né? E a coisa do mítico é muito interessante, assim, porque não vamos confundir o mítico com o religioso, né? Porque o que eu não gosto do religioso é porque a gente tem que ter uma devoção ou uma lembrança, o mítico é outra coisa, né? Eu acho que, claro que o mítico do Brancusi, que pega inclusive o cisne, né? Pega os temas míticos da tradição, né? Então, enquanto o mítico dele é o mítico que parte do local, não é? Parte do local. E esses bichos aí, para tomar essa liberdade aí, eu acho que ele mistura, né? Acho que ele mistura os bichos, né? Para fazer um bicho só. Desculpa. Não. E agora, enfim, voltando a esse ponto, quer dizer, o que eu acho um pouco na arte, eu tenho uma certa fama de ter antipatia com algum setor amplo da arte contemporânea. Em parte é verdade. E eu acho que um pouco é isso, quer dizer, esse espanto, que em princípio é o início até do pensamento, né? Quer dizer, eu não sinto mais, entendeu? Quer dizer, eu não vejo um cara que me deu um pá, não é? Uma chapuletada, e acho que talvez uma das últimas vezes, estou sendo injusto. Muitos aqui que estão aqui já também me produziram emoções, Roberto Carlos, né? Muito poderosas. Mas
No caso do Cícero, o que é muito diferente é isso, você vai para Nossa Senhora da Glória, porque a Vilma tem um poder de convencimento duro, e aí você chega lá e vê uma coisa absolutamente inesperada, quer dizer, eu e o Ronaldo temos uma formação parecida, mas nós também discordamos muito, e quando você recebeu o livro e falou que gostaria de ter um trabalho dele, eu até falei isso numa outra conversa. Eu falei isso? Falou. Eita, sou folgado mesmo. Enfim, eu acho que tem uma certa evidência nisso, né? Quer dizer, porque a gente convive em meios semelhantes, que tem capoetes semelhantes, e então a origem aí é origem no sentido mesmo. Você uma vez falou num debate uma frase que eu não me esqueci, que você falava que o Heidegger dizia que a tradição oculta, não Heidegger. Bom, Tradição é o esquecimento da origem. Da origem, exatamente. Então, quer dizer, se a arte passa a ser muito codificada, essa coisa toda, precisa de uma pessoa com um certo descompromisso com o mundo da arte, que é o caso do Cícero, para vir e falar, olha, moçada, vamos começar do começo. Não é? É claro que não existe esse começo. É claro que, quando eu fiz o texto, foi muito interessante, porque eu estive... Nossa Senhora da Glória tem uma feira que é, vamos dizer assim, é o centro econômico da cidade. É muito interessante, porque as pessoas chegam, acho que sexta-feira, né, Cícero? E só vão embora no domingo. E vende de jegue a Android, coisa chinesa, Transformer. E aí eu comecei também a entender um pouco mais a cabeça do Cícero, porque tem um monte de Transformer no trabalho dele. Então tem um lado pop que ele viu, não é que ele viu o Andy Warhol, ele viu a feira de Nossa Senhora da Glória, entendeu? E é um barato isso, não é? Então, sobretudo, eu queria chamar a atenção para esse aspecto de risco, em última análise, não é? Quer dizer, Descompromisso, não é? E que é um grande compromisso, não é? Quer dizer, na verdade, porque, enfim, se também a arte virar uma religião no sentido ou comercial, ou seja lá o que for, também deixa de existir, não é? O aspecto devocional que muitas vezes a arte popular parece solicitar, então ela sublima muito o embate estético, o embate poético, não é? E isso eu acho que, para mim, que me afasta muito nesse caráter hierático é o fato da peça se apresentar com uma base, com uma estabilidade prévia, né, como uma figura recortada e tudo. É isso que eu acho que as peças do Velho, elas já começam pelo meio, não começam do início, né? Elas começam pelo meio, e já se envolve, então, essa mobilidade aí é algo, eu não sei, aí eu perguntaria ao Rodrigo, à Vilma, não é? Veja bem, a gente, no caso não sei se o Rodrigo concordaria com isso, mas claramente isso é um homem moderno, contemporâneo. E quando a gente vê muita arte popular, parece que o cara, né, viveu num tempo qualquer, que não é um tempo histórico, mítico, e a arte consiste em nos reportar aquela temporalidade. Enquanto no Velho, e daí a minha pronta adesão, né, a essa escultura é justamente que isso está acontecendo agora. Isso é uma vida imaginativa agora e não nos remete
a uma outra dimensão. Então, uma coisa é a origem mítica dele, que eu acho que tudo isso está imbricado numa narrativa mítica qualquer que ficou lá para trás. Mas aquilo, quando começa a operar, deixa aquilo para trás. Entendeu? E daí esse frescor. Não é? E o que o Rodrigo está falando, que eu não sei, pessoalmente não gosto de generalizar, mas ele tem toda a razão no sentido de que, a partir de um certo momento, com o ingresso da arte das artes plásticas na indústria cultural, né? E na indústria do entretenimento, na indústria do turismo, e a mercantilização cada vez maior, isso foi ficando uma arte muito falada, né? Pré-falada, uma arte já muito comentada. Então, quando a gente chega diante do trabalho, o trabalho muitas vezes está trazendo consigo um saber livresco ou uma antecipação de si mesmo. E é por isso que a gente fica eufórico quando vê um trabalho surgir dele mesmo, livremente, sem compromissos. Eu acho que há aí um fator estruturante ou estrutural básico que não é só subjetivo, não é? A maioria desses artistas são artistas universitários, vieram da universidade. Então, a presença repressiva da história da arte é algo que tem que ser vencido. Agora, mesmo, a gente não pode esquecer o outro lado, porque também a ignorância nunca ajudou ninguém. Né? Então, o fato de não saber, então aí que entra o artista, né? No sentido moderno, da singularidade, alguém que não precisa pedir licença. Eu não sei se é o caso de citar essa história, que é uma história que eu gosto muito, que um rapaz de 18 anos mandou uma carta para o Mozart, né? Mandou uma carta para o Mozart, que já tinha 30 anos, 30 e poucos anos, já era o famoso Mozart, dizendo que ele queria escrever uma sinfonia, que ele já tinha feito muitas peças. Né? E o Mozart respondeu, não é, educadamente, assim, dizendo, olha, se você esperava um pouco mais, porque é muito difícil escrever uma sinfonia. Espera um pouco mais, estuda um pouco mais, vai fazendo outras peças, depois você escreve uma sinfonia. Aí o cara, sem vergonha, teve a coragem de responder para ele, mas escuta, você está me falando isso, mas você fez a sua primeira sinfonia com 9 anos. Ele falou, mas eu não precisei perguntar. Né? Entendeu? Eu não precisei perguntar. Entendeu? Aí no velho, a gente fica falando, não, ele está descompromissado e tudo, mas isso não basta. Tem que ser o velho, ele também não precisou perguntar, não é? Vai saindo dessa coisa. Então, tem aí uma polarização, que eu acho que o Rodrigo tem toda a razão, de ver cada vez mais fica difícil separar a arte de cultura. A cultura vem... E isto, para quem teve uma formação como a que eu tive, a que o Rodrigo teve, muita gente teve, é decepcionante, porque a gente encontra uma arte muito pré-falada. Não é? Mas, quando aparece o artista mesmo, não é? Ele supera isso, só que não é politicamente correto, mas acontece que é raro. É raro. Quando ficam falando eu digo, olha, em arte, o gênio é que é democrático. Né? É porque ele fala para todo mundo. Né? E todo mundo não fala para alguém. Né? Não tem arte para todo mundo. Então, aí, quando vem essa circunstância, mas o que eu acho que todo mundo concordaria aqui, que eu estou vendo, o Rodrigo concorda, é o frescor, a gente vê aquilo aparecer, entendeu? Isso tem algo que renova, digamos assim, essa fama de um Picasso, por exemplo, fazer qualquer coisa com qualquer coisa, né? E que dá aquele ânimo, não é? E essa cor que ele fala que pode ser pop, não deixa de ser. Eu acho que é uma cor muito... primeiro, uma cor tropical. É uma cor para um lugar que tem muita luz. A gente pode esquecer
quanto mais luz, menos cor, né? Porque a luz mata muito a cor. A cor tem que ser muito forte para resistir a uma luz vertical e intensa. E a cor dele é assim, como eu disse, não tem nuance, não tem, é direto, tudo é intuitivo, é uma cor e ela, sobretudo, coparticipa ali realmente da estrutura da peça. Agora, eu acho que é um homem moderno. Um homem moderno é um escultor moderno. Um escultor moderno trabalha muito com essa liberdade pós-picassiana, pós-Brancusi, pós-tudo, em que ele pode transitar entre o morfológico, no sentido antropomórfico, e relações que já se tornam inteligíveis, que já se tornam viáveis, que já se tornam compreensíveis no limite da articulação. Eu acho que isso não aconteceria em 1950 para um artista brasileiro da origem do velho, porque aquilo ainda não estaria assimilado. Tá? E não sei se vocês estão me entendendo. Quer dizer, ele já parte não propriamente de transgressão, mas de liberdades formais, que ele reagencia. Entendeu? Então, a gente não pode nunca... isso não é da ordem causal. Não se trata de... Foi sendo causado até chegar, não é, ao escultor, digamos, popular, nordestino. Não, isso é da ordem molecular. Não é? Então, é aquela coisa que sempre falo que as pessoas esquecem. Não, os Miró e o Picasso desenham como as crianças desenham, não é? Desenhavam como se as crianças do Renascimento desenhassem que nem Picasso e Miró. Não, as crianças do Renascimento desenhavam como Michelangelo. Né? Ou vocês acham que eles desenhavam como Miró? Não, não desenhavam. Desenhavam ou tentavam desenhar como Michelangelo, Rafael e tudo. Não é? Então, isso é da ordem molecular. Isso prova que o velho está no mundo, não é? E não é surpresa, não é nada de estranho que críticos veteranos da tradição moderna não se identifiquem com isso. Isso também aconteceu com o Rodrigo aí, e comigo, e graças a Vilma, pode acontecer, e está acontecendo com outras pessoas. Eu espero até que críticos mais jovens possam ter essa oportunidade que a Vilma nos deu, para renovar essa fala sobre o trabalho do velho, porque o trabalho está muito... também dá a sensação, não sei se é pretensioso dizer isso, mas quem trabalhou muito, como o Rodrigo e eu trabalhamos, a gente sente os trabalhos que estão com um horizonte, estão ficando com um horizonte curto, e que estão quase assim num estágio de não conseguirem mais se renovar, de trabalhos que a gente olha e vê que eles estão com uma expectativa, um horizonte de expectativa amplo. Não sei se vocês me entendem. O trabalho do velho dá uma sensação que vão virar outros, que um vai suscitando os outros, que aquilo está em aberto. É uma coisa que muitas vezes a gente encontra trabalhos de jovens, e que são trabalhos que têm um horizonte curto de expectativa, porque a gente sente que eles não vão sair dali, não vão muito longe, ou vão ter que pegar outro caminho. Já os trabalhos do velho têm essa sensação que um vai saindo do outro livremente, e que aquilo... então, isso cria uma expectativa positiva, né? Porque o que virá a seguir, né? O que virá a seguir? Vamos ver o que o velho manda mais coisa aí, para a gente ver mais disposição, né? Fernando, você se lembra quando eu estava começando a mexer com essas coisas, que eu te pedi uma indicação, você falou do pensamento selvagem do Lévi-Strauss? Vocês precisam um dia ir à Glória, porque... É a bricolagem. Não é aquilo, cara, você entendeu? Quer dizer, e agora, tem uma outra coisa que é preciso entender. O velho, o Cícero, não gosto de chamar ele de velho,
o Cícero olha o mundo. Também tem isso, entendeu? Quer dizer, tem gente que passa pelo mundo, né? Reconhece, identifica as coisas, ele vê as coisas. São coisas, olha, vê, matuta, rumina, e depois saem essas peças maravilhosas. E que tem algo disso, porque tem um pouco de Transformer, tem um pouco de... Bom, aí os bichos todos. Essa feira é de matar, porque tem bordados maravilhosos, tem foto antiga, jegue, porco, galinha, tem de tudo. O que tem de relógio chinês, né? Não, isso tudo faz parte, não é? Quer dizer, porque não é... Você não precisa... Não é o shopping. Você não precisa ir a um museu em Nova York para aprender o que é pop. Pop, o Andy Warhol sacou a pop e veio da pop no meu mundo, não é? Quer dizer, e eu acho que essa coisa de você ter uma relação do bricolé, mas também não é qualquer coisa, não é colagem, enfim, é um pouco o resultado disso que nós estamos falando, supõe uma disponibilidade, porque essa coisa de você ter uma relação positiva ou narcisista com o mundo, você vive falando isso, que quem trata mal o vermelho trata 2 vezes pior, né? Ele, enfim, você não pode tratar o vermelho assim, vem cá, o vermelho não é bichano, vem bichano, vem, né? Não é assim, não é? E eu acho que isso tem que ter tolerância, paciência, disponibilidade, porque, enfim, senão vira o mundo que está virando, né? Quer dizer, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo... Né? E eu acho que essa característica, vendo você no seu meio, no seu sítiozinho, que já está virando um sítiozão, lá no seu ambiente, eu acho que é muito esclarecedor. Eu acho que é uma coisa... Enfim, eu acho que você foi formado ali, você é fiel àquilo, mas fiel nesse sentido de que você, enfim, você adora uma sandália havaiana, mas você não fez uma sandália havaiana. Tem um grupo, não quero falar mal, não vou falar mal. Só fala. Não, deixa. É porque esse é o mundo hoje, é o mundo da imagem, né? É o mundo da sublimação da imagem. E o que ele apresenta é o oposto da imagem, né? Então, a gente não pode confundir as aparências com as imagens, né? A imagem tem sempre algo de fixo, ela tem sempre algo de já dado. Até o nosso mestre indireto, né, o Argan, falava que do Warhol que ele não gostava, mas tinha a lucidez de... Dizer que não entendia, né? Tinha Tinha ficado assim, velho. olha, o Warhol é o técnico da imagem, porque o que é próprio da imagem é que ela dura pouco, é que ela se desvanece próprio. Isso a gente reparar bem, o Warhol pega a imagem não no seu apogeu, ele pega a imagem no momento em que ela começa a estar distorcendo, que ela está evanescendo. Essa é a prova do gênio do Warhol, é que ele entende que o próprio da imagem, então ele não pega a Marilyn, né? Ele já pega a Marilyn meio fora de foco, porque ela já era também meio fora de foco, mas essa é outra coisa, né? Então, o mundo que às vezes eu pessoalmente me ressinto, assim, é que não tenho nada contra a imagem, mas quando o trabalho se torna, ou começa já sendo a imagem de si mesmo, a imagem cansa. A imagem cansa, como mostra a publicidade. Não é? Aí a imagem própria dela é cansar. E o velho não trata com imagem, trata com as aparências. As aparências são fugidias, são
Então, primeiro, as aparências não são nada irreais, elas são bem reais, são vivas, entendeu? E elas permitem múltiplos pontos de vista. Então, eu acho que muito da dificuldade de se produzir arte no mundo de hoje é a dificuldade de se vencer essa entropia da imagem ou conseguir ser um artista verdadeiro da imagem. Não é? E no caso da escultura, a escultura recusa terminantemente, recusa terminantemente que ela possa ser reduzida ou sublimada numa imagem. Não é? Então a gente está vendo isso aqui, numa luz é uma coisa, numa outra luz é outra, se a gente vira ela para cá, ela é uma coisa, então ela tem a ver com esse mundo da vida. Não é? E o problema hoje do mundo da vida é que ele está muito engessado pela imagem. Não é? Eu acho que o frescor do que a gente encontra no Velho está muito porque ele não é um homem do mundo da imagem. Ele não é um homem do mundo da mídia. Entendendo? Aquilo não é veículo para qualquer outra coisa. Aquilo é o que é. Né? Então está vivo, está pulsando no mundo. Tá? Desculpe tanto elogio, velho, mas né? É porque... Você gosta de elogio? Pô, é melhor que crítica. Mas isso é dos bem-nascidos. Eu não gosto de elogio, muito fico constrangido. Né? Mas também não mereço tanto. Né? Bom, o que tinha para falar está falado. Acho que vocês também podiam fazer perguntas ao cavalheiro. Você terminou, Rodrigo? Terminei. Porque a gente quer te aplaudir. Então, o microfone está aberto para as perguntas, para qualquer um dos três velhos. Então, vou começar. Cadê o Calil? Achei você. Você, Calil, que já participou de um bate-papo quando nós lançamos o livro do Velho. Você não quer fazer algum comentário? Eu acho que o que me chamou a atenção nessa exposição é a ausência das pequenas peças, que dão uma outra dimensão, como olha, o Rodrigo lá disse. na reserva claramente. técnica do primeiro andar tem várias expostas. Não, mas não é para meu gozo, quer dizer, é porque eu acho que o diálogo das peças que falam alto com as peças que falam baixo, como o Rodrigo destacou aqui, é uma característica essencial da obra do Velho. E nessa exposição eu só vi as que falam alto, que são maravilhosas, é claro, não estou discutindo, mas senti a falta de um pedaço importante do Velho. Alguém quer responder? Não. Não, o que eu acho é que é um enrosco, não é simples juntar. Acho que na exposição que eu curei tinha, né? Mas é que foram os 3 andares da galeria. Mas era um enrosco, porque tem um problema prático, que você põe aquilo numa caixa de fósforo. Tem uns deles que ele faz em palito de fósforo. E não é aquela brincadeira de cirquinho de pulga, não, é um negócio para valer. Então, tem um negócio... Porque tem um lado mais esculpido e um lado menos esculpido. Aqui na exposição de hoje é um lado menos. Agora, eu acho, Calil, que eu não sei direito se talvez fosse o caso de nós fazermos ainda uma pedagogia, de fazer uma exposição de trabalhos esculpidos, menores,
começar a ver mais separadamente, porque tem um problema de presença, como diz, de aparência, né, que é muito duro, não é? Quer dizer, mas eu acho... Não, convivem, mas não é um convívio fácil, eu acho. Bom, a gente pode se comprometer a fazer uma outra, só com obras pequenas, que também é um desafio. Não é? Não, agora, porque, voltando a essa questão da imaginação a que eu tinha me referido, que a imaginação não tem tamanho, né? Quer dizer, você imagina uma coisa do jeito que quiser. Agora, o que eu penso a respeito de alguns artistas é que, às vezes, o cara pensa o trabalho antes de imaginar a materialidade dele. E aí não dá certo, entendeu? Quer dizer, não sei se eu estou sendo claro. Tem um a priori, não é? É muito difícil vencer, por exemplo, a moldura e o retângulo virtual. Não sei se vocês já repararam, a não ser... Sempre tem os perversos, né? Mas quem é que vai ficar olhando a moldura dourada de não sei o quê? O quadro vem, porque ele não tem um a priori antes. Ele não tem um retângulo virtual sobre o qual ele acontece. Ele já surge. E essas esculturas, eu não sei, Calil, porque eu não conheço esses trabalhos pequenos, já fui apresentar direto, fui atraído direto. Por exemplo, o que eu não sei é se isso pode conviver numa mesma sala tão sucinta. Entendeu? Uma outra coisa é o conhecimento que a gente vai armando sobre os trabalhos que vão dando, mas para materializar isso de uma vez, porque tem um tempo público de exposição, tem um espaço público de exposição, isso é uma das coisas que não se pode querer é que no espaço público você fique abrindo e fechando sua retina para latitudes muito, muito grandes, entendeu? E que você acaba não vendo nada direito. Aí, no caso velho, estou consciente, embora eu não conheça, não tenha me debruçado, que ele tem vários caminhos de produção, não é? Mas eu acho que eles teriam que ser colocados separadamente, até numa mesma exposição ou num livro, mas na mesma sala é complicado, porque aí ficamos mais numa área talvez documental, de referência ao conjunto do trabalho e menos, aí também provavelmente também uma escolha curatorial de fazer uma experiência da presença das obras ali, e não sublimá-las com outras interferências. Então, um artista vive sempre dessa tensão entre a imagem que a gente faça do conjunto da obra e a atualização dela. Então, uma das coisas que a gente experimenta muito são as retrospectivas, né? Como as retrospectivas podem diminuir um artista e, eventualmente, mais surpreendentemente às vezes, fazer com que o artista cresça. Não é? Porque o problema da retrospectiva é condensar vários momentos e vários artigos num momento empírico, não é? Dado. Então, eu não conseguiria ver essas peças pequenas aí. Eu acho que elas têm que ser apresentadas, não é? Separadamente e tudo. Eu acho, Calil, que, para variar, você tem razão, ou melhor, você está certo. Agora, eu não saberia resolver esse problema. Eu acho que esse problema
vai ter que ser resolvido com convívio, sabe, tentativas. Eu não acho que seja um problema, né? Eu acho que Não, é um não, desafio, não, você tem né? razão. É um desafio, né? Sendo mais preciso. E é isso. O Alexandre Martins Fontes, cadê você? Tudo bom? É um grande colecionador do véio. Eu queria que você falasse alguma coisa. Olha, alô? Está funcionando? Tá. Eu, na verdade, estou falando aqui que eu estou, de fato, muito feliz de estar aqui hoje. Primeiro porque eu tenho acompanhado a obra do véio e sou, de fato, um admirador do trabalho dele. Mas estou feliz aqui de estar ouvindo vocês dois, o Rodrigo e o Ronaldo, porque eu diria que é uma apresentação do nível do trabalho do véio. Tá vendo, velho? É só você que recebe elogio. Ou seja, o que eu tenho para dizer é que esses três véios realmente arrebentaram. É um prazer e, de fato, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Quem quer fazer algum comentário? Posso? Oi, estou aqui atrás. Eu queria só aproveitar, me instigou a colocação do Calil a respeito das peças pequenas, e já que vocês conversaram sobre isso e fica essa dúvida de como fazer, eu só queria ressaltar que, na minha opinião, as peças pequenas, elas não é só o registro de mais ou menos escultura, elas são mesmo um caminho diferente do véio, porque isso que o Rodrigo falou sobre ele ser um intelectual, isso aparece muito nas peças pequenas. As tradições históricas, por exemplo, de Nossa Senhora da Glória, ele registra ali. As crenças populares também ficam registradas ali. Então, se as peças grandes, é curioso que os seres normalmente são peças menos esculpidas, né, são peças grandes, e as peças mais esculpidas, as peças menores, são as que registram os maiores dramas humanos. Por exemplo, uma que estava exposta na Fundação Cartier, quando ocorreu a Histoire de Voir, um barquinho ele tinha 5 centímetros, essa obra tinha 5 centímetros, um barquinho com uma pessoa remando para cada lugar. E quando você olha aquilo imediatamente, é só um barquinho com uma pessoa remando para cada lado. Mas quando se pergunta para o véio o que é essa peça, ele fala, essa é a política, porque cada um rema para um lado e o barco não sai do lugar. Então, o título da peça faz diferença, né? Enfim, ajuda é ali que ele faz figuração, que ele figura situações e dramas do Nordeste, por exemplo, a condição da mulher nordestina. Tinha uma sequência de peças em miniatura também, que a maior delas era do tamanho da cabeça de um dedo, e era uma pessoa debruçada sobre uma mesa. Quando foi perguntado para ele sobre isso, ele explica a menor de todas. Enfim, são 3 peças muito pequenas, mas a maior delas é o pai lamentando uma filha ter nascido, porque não vai ter ajuda de um homem na lavoura. A média é o irmão lamentando ter nascido uma mulher, e a menor de todas é a própria mulher, que só pode lamentar a condição dela. Então, as peças menores, elas carregam histórias e são peças insubstituíveis na coleção dele do museu, e esse é um ponto curioso, que o Rodrigo mencionou o museu. No museu, ele registra histórico da cidade, tem até maquetes da cidade Nossa Senhora da Glória. Em alguns momentos, mas é muito curiosa a maneira como ele organiza o museu, porque além dos objetos, sanfona, ou a casa do sapateiro, a casa de farinha e tal, ferramentas de pedreiro e tudo mais, além dele ter objetos históricos, ele complementa a história da cidade com esculturas dele. Então, enfim, para além do museu etnográfico, porque ele pega peças históricas e complementa essas histórias com as peças que ele mesmo cria, que registram histórias, registram tradições do Nordeste. Então, enfim, é só para, como não está nessa exposição as miniaturas, mas como foi mencionado, quis lembrar isso, que Agora, no meu ponto de vista... eu só faria um pequeno reparo. O velho é um grande conversador, né? E talvez, se no barco ele não falasse que cada um rema de um lado, algo falharia, né? Então, aí, talvez, o lado repentista que o Ronaldo se referiu apareça mais.
eu concordo com você. O que eu mais me impressionei da primeira vez que eu fui na casa dele que é uma coisa muito picassiana, sabe? Você lembra que a Dora Maar tinha um poodle e aí o poodle morreu, aí ele pegou um guardanapo, fez 2 furos com cigarro e nasceu o poodle. Quer dizer, isso aí é ele, cara. Ele não para. Vocês não acreditam. Ele não para, a mão dele não para. Ele está sempre com um canivete, um pedaço de toco e fazendo coisa. Não é um negócio, é uma necessidade de transformar a visão em sólido. É um troço. Bom, nasceu com você e um dia, felizmente, vai morrer. A mulher do Picasso, lá no final, tinha que tirar os pratos logo depois que comer. Senão ele pintava o prato, né? Então, o Picasso, valendo muito, não dava para comprar prato. Né? Então, ela tratava de tirar logo. Acabava de comer, tirava, porque senão ele pintava. Né? Então, essa compulsão plástica que dá essa sabedoria prática, né? Essa sabedoria prática e que não tem a priori, que não tem né? Porque isso vai dando um automatismo. Não é? Então, ali o teu nome é? Rafael. Sente falta da narrativa, né? Dessas narrativas, que uma parte do trabalho do velho se reporta, não é? Eu com certeza, tenho muito mais afinidade com esse outro lado, mas com esse lado do improvisador, do repentista, da estruturação formal rápida. Evidentemente, um artista é formado, né, ele, né, não um artista, ele, pelo visto, isso tudo, a coerência disso tudo vai aparecendo, não numa exposição ou noutra, vai aparecendo num conjunto. Eu acho até que o que vai distingui-lo mais num panorama de arte popular, se é que a gente possa falar disso, porque eu tenho minhas dúvidas, é justamente dessas peças não serem nada narrativas. E você não poder reportar elas a nenhuma lenda anterior, a nenhum comentário, a nenhuma coisa. Elas são o que elas são, elas vão fluindo ali e elas prescindem do apoio verbal, do comentário. Então, nesse sentido, a única coisa que eu diria é que eu não seria nunca o curador dessas outras peças, porque elas envolvem, então, todo um problema etnográfico e tudo, e toda uma outra dimensão, não é? Que não é o meu alvo, né? A minha mira. Patrícia Rousseau, da Revista Brasileiros. Eu sei que ela quer fazer um comentário. Ela que viu a exposição do véio em Veneza. Não, eu queria, na verdade, compartilhar a emoção que me dá essa produção, porque, de alguma forma, a gente acompanhou essa história. Isso sempre me marcou muito. O que significava ter o privilégio de acompanhar a história de um artista um pouco evoluindo ao longo de um tempo, porque eu lembro de ter conhecido e descoberto a obra do véio na exposição maravilhosa Teimosia da Imaginação e ter escolhido uma peça sua para ser capa da nossa revista, que estava começando 7 anos atrás. O que era toda uma aposta, porque nós falávamos em arte contemporânea, mas também falávamos na irrupção de uma força enorme da expressão da arte contemporânea e da arte popular brasileira. E o véio me parecia uma espécie disso que você acabou de falar, uma espécie de linguagem síntese, né? Aí foi para uma capa, né? Muito singelamente, e depois o véio foi escolhido junto com a Teimosia da Imaginação para ir para a Fundação Cartier, e depois foi para Veneza, e em Veneza foi um sucesso, e eu sempre
pensei, que legal. Parabéns. Pode falar, Gambini. Vilma, funciona? Eu acho que você é uma construtora de pontes, né? Uma mediadora que junta dois mundos. E eu, se você me permitir, eu queria fazer um comentário que parte de como essa obra nos afeta, me afeta. Eu não sou crítico de arte, eu sou um terapeuta junguiano. O meu objeto é estudar a alma brasileira, né? E eu sinto que você apresentou para nós, o senhor Cícero Alves dos Santos, que eu vejo como uma síntese, uma quintessência, um óleo essencial de um dos aspectos mais belos da nossa alma brasileira, que é a capacidade de criar mundos, de criar o novo direto da matriz, direto da fonte, que é o nosso grande inconsciente coletivo, sem passar pelo ego, sem passar pela máscara social, vem direto. Então, eu fico feliz de ter a presença, não é de uma escultura, para mim é um ser que está ali, porque, seu Cícero, eu não vejo as suas esculturas como a representação de animais ou a estilização ou a deformação, nada disso. É uma criação, como no mito da criação, né? O herói criador, ele cria o mundo, né? E eu vejo na sua obra a repetição do ato da criação. Então, aqui estão as criaturas, mas não é que é uma ema ou é um animal do sertão. Eles são novos seres. E eu creio que nós, brasileiros, especialmente nos tempos que nós vivemos, nós temos a capacidade e precisamos criar um mundo novo que não é copiado de nenhuma outra cultura, que não é adaptado, ele não é eco de nada, é uma coisa que brota da matriz e a gente vê um mundo criado. A sua obra, para mim, ela tem o efeito como o óleo da Jurema. É como se ela tivesse um poder alucinatório, alucinatório, que, quando eu vejo, eu digo, se eu olhar o mundo embriagado por essa obra, eu vou ver um outro mundo. Ou, se eu tomasse o chá do Daime, talvez eu estivesse vendo ao meu redor, quer dizer, eu tenho a impressão que o seu trabalho tira um véu e revela coisas que estão à nossa volta e nós não vemos. Mas, para mim, o importante não é o que está fora, é que nós temos a capacidade de criar um olhar novo. E isso é a essência da alma brasileira, que a gente vê desde a pintura rupestre da Serra da Capivara, ou na cultura, nas milhares de culturas indígenas do Brasil. E isso está em nós, mas isso está machucado, isso está reprimido. Nós estamos muito achatados, mas isso está dentro de nós. E eu acho que o senhor é um brasileiro que reúne uma coisa que todos nós temos, mas, no senhor, eu acho que isso está tão centralizado que, através do seu talento, o senhor faz uma coisa por nós e nos mostrando que cada um de nós tem essa capacidade de criar um mundo novo no Brasil. Obrigada, Gambini. Mais alguém quer falar alguma coisa? Está na hora agora de almoçar, né? Então, eu quero agradecer. Pode, claro. Conversando com o velho, Cícero, não sei se eu posso fazer esse comentário.
Depende, eu perguntei, eu perguntei para ele se ele tinha. Você comentou sobre o mítico, né? Se ele tinha feito alguma vez na vida um santo, porque no Nordeste, né, na região, mas no interior, a gente encontra muitos santeiros, né? E eu perguntei para ele se ele tinha feito um santo. Aí ele falou que fez. Fez um santo do pau oco. Esse é o nosso velho. Eu achei ótimo. É o único que a gente acredita. Eu acho que eu não vou na palavra dele, porque senão não acaba nunca. Você não acha? Não entendi. Não. Vamos embora. Então, queria agradecer a presença de vocês todos, agradecer a presença do velho. Eu vou contar uma coisa só pela metade, porque é só como eu posso contar. O velho está prestes a receber um prêmio muito importante, muito especial, que eu, infelizmente, não posso divulgar ainda. Eu estou proibida de divulgar. Eu tive que assinar um documento, então eu não posso falhar. Mas vamos esperar, porque a semana que vem nós vamos ter grandes novidades. Eu posso dizer umas coisinhas aí também? Ai. Olha, eu vou ficar de frente para vocês. Não que eu seja contra a música, mas eu não sou muito a favor do maestro, que ele se apresenta de costas. Então, eu vou me apresentar de frente para vocês. Eu quero saudar todos os senhores, as senhoras, com o meu boa tarde, e dizer aos senhores, pedir antecipadamente desculpas por não ter tido o mesmo privilégio de vocês, que tiveram de cursar a faculdade, de ter uma eloquência muito boa. Então, eu peço desculpa porque eu não sei coordenar as frases corretamente, verbo, advérbio, pronome. A demagogia. Então, eu não sei o que é pronome, advérbio, essas coisas, eu não coloco nas frases. Se por acaso isso acontecer, vocês entendam que é erros de brasileiro, não é de português, não. Eu digo erro de brasileiro. E esses erros, vocês considerem como vício de linguagem, que é uma forma que a gente se expressa lá no sertão. Então, eu passo a dizer a vocês que uma obra de arte, no meu entender, ela tem 6 ângulos, que são os que são apreciados e outros que são um pouco desprezados. A arte, ela é vista, primeiramente, à frente, que é esse espelho que todo mundo vê. As costas, é muito difícil, como eu levantei para ficar de frente para vocês. É muito difícil também se apreciar as costas de uma obra. O lado direito é mais perfeito e o esquerdo sempre é esquerdo. Aí nós temos que ver o teto, que é o tamanho, e a base. Uma obra sem base, ela não fica fixa. Mas, muitas vezes, o artista ele faz com que essa obra ela se torne pensa ou torta, que justamente é o que eles citaram. É a forma que você vê a arte. Às vezes ela não está correta, mas é o que o artista quis mostrar. Então, no meu trabalho, eu tenho as pessoas que, às vezes, dão opinião. E como ele disse que o meu trabalho é um trabalho que eu crio com a minha inspiração, que ninguém nunca viu, é uma forma minha de criar esse trabalho, talvez seja o único no nosso país. Então, esse trabalho, às vezes, tem pessoas que querem colaborar para dizer alguma coisa para medir a sua capacidade. E lá no meu sertão, chegou uma pessoa que se dizia muito sábio, e ele olhou para mim e disse, você faz tudo? Eu digo, não, eu não faço tudo, eu faço alguma coisa. Diz, vou dar um tema para você fazer uma peça significando o meu pensamento. Eu digo, diga. Ele diz, meia-noite, o sol brilhava no horizonte, eu estava sentado numa pedra redonda de 4 quinas. Faço uma peça sobre o meu pensamento. Então, ok. E, quando ele saiu, eu imaginei a peça que eu ia fazer. Então, depois de muitos dias, ele voltou e disse, fez a peça? Eu digo, fiz, está aqui. Então, eu tenho essa figura lá, uma figura pequena, com uma cangaia na cabeça. E ele aí olhou e disse, mas você me chamou de burro. Aqui, eu digo, não, que o burro carrega a cangaia nas costas, aí está na cabeça. Então, às vezes, a contribuição assim, de alguém que se julga desafiador do artista, passa por essas
por esse período. Então, o meu trabalho ele tem essa referência de pequenas peças de milímetros, e ele mostra toda uma história do homem sertanejo, das tradições, da cultura, das diversidades, do que eles criaram, do que eles perderam. É um trabalho totalmente diferente. Eu estou falando um pouco rápido porque veio uma vez que ele está esperando o povo para pagar o almoço para todo mundo. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os senhores e quero parabenizar a Vilma por esse encontro e dizer que eu sou um artista simples. Então, isso para mim não muda nada diferente, e o que eu trago nas minhas peças é que eu trabalho para mim. Então, se você chegar lá, acharem bonito, dizer parabéns, é bom. Mas se você disser coitado, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, muito obrigado, gente. Então, agora eu vou convidar quem não viu a exposição, está lá no segundo andar, fiquem à vontade. E quem já viu, quiser comer uma pipoca com cerveja, estão convidados, porque pagar almoço para todo mundo, o velho é que vai pagar, ele se enganou, ele pensou que fosse eu. Muito obrigada a todos.